teremos a palestra com a Isabel Vicente Ferreira. Então, eu dou início à palestra, à fala da nossa querida convidada Isabel Vicente Ferreira. A todos, bom dia. Eu quero agradecer à Uni Andrade, na pessoa da professora Grace Pinto, que contactou-me, convidou-me num momento muito particular da minha vida, porque estava há 2 anos a fazer tratamento de uma situação muito delicada e logo em seguida eu aceitei porque achei que era mais uma oportunidade que a vida me dava para mostrar o meu trabalho. Sou uma aprendiz, tenho aprendido muito com o Brasil. Cheguei em 2005 para lançar o meu livro na Academia Brasileira de Letras e no dia seguinte todos os jornais falavam da presença de uma escritora angolana. Nem eu era ainda conhecida no Brasil. E eu digo que o Brasil me descobriu e de lá para cá, todos os anos, 2 a 3 vezes por ano, eu desfilo o meu perfume literário de uma forma humilde e sempre num processo de aprendizagem, porque o Brasil tem uma história de conhecimento muito diferente da nossa. E é com este espírito, imbuída de humildade e de vontade de aprender, que eu cá estou para deixar um pouco de mim. Em Angola, país onde nasci, dizem que quando vamos a uma terra, devemos deixar sempre algo que se possa lembrar. Então, antes de apresentar o meu vídeo, que são, na verdade, 2, um sobre o meu percurso literário e outro sobre o conhecimento de Angola, porque há muita gente que não conhece Angola. Algumas pessoas, às vezes, confundem quando dizem eu vou à África. Em vez de dizerem eu vou a um determinado país, que é Angola, Congo, Cabo Verde, dizem eu vou à África. E muitos gostariam de conhecer um bocadinho de Angola e não conhecem. Então foi nesse espírito que eu trouxe imagens de Angola, que eu vou particularmente mostrar, independentemente da palestra. Eu acho que nós, em televisão, se diz que nós devemos aproveitar o nosso momento. Então eu quis aproveitar este momento, o meu momento, apresentando não só a palestra, mas também as imagens que eu trago. E, como tudo em África começa com um canto, eu vou vos oferecer um canto para que possa ficar alguma coisa minha no vosso âmago. Isangulu kwetu ni mazundwe le Gisangulu kwetu ni mazundwe Oh sowadimuka Udiango we lumushi Oh sowadimuka Udiango we lumushi Birimbiri ngongo jamie Birimbiri ngongo jamie Watambulo wanga Wibulaze Birimbiri ngongo jamie Birimbiri ngongo jamie Birimbiri ngongo jamie Watambulo wanga Wibulaze Birimbiri ngongo jamie Mama we Mama we Mama we Birimbiri ngongo jamie Birimbiri ngongo jamie Birimbiri ngongo jamie Birimbiri ngongo jamie Birimbiri ngongo jamie
Congo jamais. Obrigada. O percurso da poesia da mulher angolana nos anos 90. Farei uma incursão histórica e sociológica do início da gênese da literatura angolana, concretamente no período colonial. Espero que me estejam a ouvir. Cronologicamente, estamos no período que data dos anos de 1849, considerado por estudiosos e pesquisadores da língua portuguesa como o período da incipiência. Seguidamente, farei referência a algumas obras literárias no período do domínio colonial, que, a meu ver, foram um marco indelével no conhecimento da literatura angolana. E no terceiro ponto, então, vou fazer a apresentação do percurso poético das 3 autoras angolanas, que é a Elsa Major, também já viram aí, a Amélia da Lomba e a Choduguri, que recentemente faleceu. Já que apresentei os meus agradecimentos à plateia, ao corpo docente e aos discentes, e a todas as pessoas que se empenharam para que a minha vinda fosse um êxito. Volto a reiterar os meus agradecimentos, não só por cá estar, que muito me alegra, e como eu disse, para mim é um fator de aprendizagem, e também por dedicarem o vosso tempo a ouvir esta humilde mulher. Na verdade, nada sei. Mas foi com muita emoção que acedi o convite da professora Grace, uma mulher muito profissional. Eu estava dividida entre as filmagens e quando abrisse o computador, estavam as mensagens dela, tudo muito direitinho, muito profissional. E eu ficava com medo. Ai, meu Deus, não sei se vou conseguir responder à expectativa de tanta eficiência. Então, mais uma vez, obrigada, professora, por conhecê-la virtualmente, mas eu não enganei-me. A senhora é muito profissional. Obrigada. E isto também, para mim, é um aprendizado. É um aprendizado porque nós, os angolanos, somos conhecidos como deixa andar. Eu digo isso não no sentido pejorativo, porque pode parecer mal uma angolana estar a dizer isso. Mas temos sempre tendência de dizer, não faço hoje, faço amanhã, deixa passar. E Portugal e Brasil ensinaram-me que as coisas devem ser feitas no momento certo, independentemente de qualquer situação exógena que possamos estar a passar. E então foi nesse sentido que sempre que vi um e-mail da professora, eu preocupei-me logo em responder, porque provavelmente estaria a deixar ficar mal não só o meu nome, mas como Angola também. Bem, então parto do primeiro ponto, incursão histórica e sociológica da gênese da literatura angolana. Eu fiz referência que cronologicamente estou em 1849. Mas, muito antes disso, Angola, enquanto reino do Congo, tinha os seus hábitos, a sua cultura, a sua forma de literatura, que era a oralidade, e, de repente, vê-se invadida por Paulo Dias de Novaes, e acredito que toda a gente aqui sabe como foi que se descobriu Angola. A literatura angolana está intrinsecamente ligada ao modo como o seu povo tomou consciência da repressão colonial a que foi submetido. Em consequência deste domínio, a literatura angolana surgirá de um modo muito tímido, mas marcadamente contestatário, a partir da década
dos anos 70. A literatura angolana, mercê das condições sociopolíticas, pode ser considerada bastante jovem. E isto por quê? Porque houve esta ruptura. Mas sobre isso, nas pesquisas que eu fiz, Manuel Rui Monteiro, escritor angolano, o autor de Quem Me Dera Ser Onda, de certeza que vários pesquisadores conhecem esta obra, disse o seguinte no encontro entre escritores do Uruguai: a literatura angolana é muito jovem. As literaturas escritas no continente africano são, de uma maneira geral, muito jovens, no que se convencionou indevidamente chamar África Negra e que nós designamos por África ao sul do Saara ou África subsaariana. Neste contexto, África subsaariana, a República de Angola, ocupa um lugar que lhe permite encarar o presente de cabeça levantada e o futuro com muito otimismo. Palavras de Rui Monteiro. O século XIX foi o marco do surgimento da literatura em Angola. Neste período, que se convencionou chamar de período de incipiência, destaca-se o livro de Maia Ferreira entre os anos 1845 a 1849. Acresce-se também aqui o elemento histórico do aparecimento da imprensa em Angola. Nós estamos a falar, portanto, de um período em que estávamos sob o domínio colonial. O surgimento da imprensa e de alguns livros editados não era ainda a voz dos angolanos. Era, sim, a presença do domínio colonial que, através da escrita, se manifestava com um tipo de literatura que servia os interesses portugueses. O que é que falavam? Das conquistas dos reinos, da caça, das vitórias alcançadas através da conquista de outros povos à volta de Angola. Daí que podemos separar dois grandes momentos da história da literatura angolana: a literatura colonial e a literatura pós-colonial. A origem da literatura angolana considera-se normalmente a partir do século XIX, havendo, no entanto, razões para situar no século XVII, na medida em que alguns autores portugueses escrevem o seguinte, e aqui eu vou voltar a citar um excerto da professora Ana Maria, extraído do livro Cânones Literários e Educação, os casos de Angola e Moçambique, editados pela Fundação Gulbenkian em 2011, e cito a página 448, que diz o seguinte: a história de Angola está intimamente ligada à história da imprensa e do jornalismo angolano. Com o Boletim Oficial de Angola, por volta de 1845, pelo então governador Alexandrino da Cunha, que recolheria colaboração literária de vates e ficcionistas dispersos pelo território. Após esta data, 1845, aproximadamente, outros nomes marcaram a história, destacando-se Ernesto Marrecos, que deixou seu nome ligado a um poema intitulado Juca. Também Alfredo Toroni, autor do jornal Luanda, 1879, e José da Silva Maia Ferreira, com o livro Espontaneidades da Minha Alma, em 1849, poeta que repartiu a sua vida entre Benguela, Luanda e Rio de Janeiro, e também Estados Unidos da América, ganhará autenticidade somente em 1959, com o Vamos Descobrir Angola, do movimento dos intelectuais, os da geração 50. Se eu estiver a ler muito rápido, por favor, digam que eu... Mas há ainda um elemento fundamental no estudo da literatura angolana que pode ser considerado como um ponto fulcral e de caráter histórico importantíssimo. Isto, fazendo este avanço, portanto, já nos encontramos na poesia da década de 80. Sobre isso,
a pesquisadora santomense Inocência Mata dirá o seguinte: a partir dos anos 80 surge-nos uma nova geração. Portanto, há esse hiato e começamos a pesquisar, então, algumas manifestações literárias de escritores angolanos. A partir dos anos 80 surge uma nova geração de escritores cujo ecletismo é a caracterização mais marcante. Digna de nota é uma pequena antologia publicada em 1988, intitulado No Caminho Doloroso das Coisas. Inocência Mata diz o seguinte: são jovens, mas entre eles há poetas que são artistas nos seus versos, como carpinteiros nas tábuas. Tiveram que pôr verso sobre verso, como quem constrói um muro. Livro de Lopito Feijó, No Caminho Doloroso das Coisas, antologia publicada pela União dos Escritores Angolanos em 1988. Eu abro aqui um parênteses para fazer referência a isso, não é? E digo o seguinte também: muito particularmente naquela época, havia muitas transformações políticas em Angola e a literatura foi acompanhando este redemoinho muito incerto e muito atroz. Achei também pertinente fazer uma referência do crítico literário Abreu Paz, que fez todo o seu percurso acadêmico, mestrado e doutoramento em São Paulo, angolano, que diz o seguinte: a modernidade da literatura angolana inscreve-se na história com a geração Mensagem, também conhecida como a geração 50, representada pelos mais expressivos poetas Antônio Agostinho Neto, Antônio Jacinto e Viriato da Cruz. Essa geração 50 está associada, e quem conhece a história de Angola sabe perfeitamente, no processo dos 50, daqueles intelectuais que se manifestaram ainda no domínio colonial e foram todos presos pela PIDE-DGS. Eram os chamados processo dos 50. Foram defendidos pela saudosa professora de Direito, que já é falecida, que de momento não me vem o seu nome, mas quando eu me recordar depois eu digo. E esta está condicionada, as suas formulações, à geração de guerrilha, representada por Costa Andrade, João Maria Villanova, Arnaldo Santos. Esta geração de 70, composta por Arlindo Barbeitos, Rui Duarte Carvalho, David Mestre e Jorge Macedo, fazem uma espécie de ruptura e vão criando textos ligados não só à exaltação do negro, mas também à denúncia da discriminação racial vigente na altura. Depois surge o fim da colonização, que ocorreu no dia 25 de abril de 1974. Portanto, já esses autores existiam e já se manifestavam através dos seus escritos. O fim da colonização simboliza o ecoar da luta ideológica com maior tenacidade. E, paralelamente a este fenômeno social, há uma mudança em todo um processo criativo literário associado à luta de libertação nacional, que anteriormente era clandestina. O pós-25 de abril parece haver aqui uma pequena letargia, mas não houve letargia. Por que eu digo que parece haver uma pequena letargia? Dá-se o 25 de abril, os movimentos de libertação de Angola, MPLA, FENELA, UNITA, entram, portanto, saem da mata e entram para Angola, e há essa revolução, a descolonização, as pessoas a fugirem, o êxodo de pessoas com medo da guerra a irem para vários países. Então, dá a impressão que a letargia parou, mas não. Em minha visão pessoal, dá-se então o tal sentimento da angolanidade, através de textos narrativos que exaltarão os feitos dos heróis de libertação de Angola e a necessidade dos negros serem
os donos do seu próprio destino. Por exemplo, eu lembro-me que nessa altura toda a gente cantava os poemas de Agostinho Neto. Toda a gente se manifestava através da música, através da literatura. E não eram poucos os jovens da minha época que discursavam os poemas de Neto, queriam saber sobre Che Guevara. Havia uma sensibilização e uma consciencialização política tão profunda que só não dormíamos com os discursos políticos porque não dava. E é muito presente ainda entre nós o poema de Agostinho Neto, que era o seguinte: minha mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar, como esperaste nas horas difíceis. Mas a vida matou em mim essa mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe. A esperança somos nós, os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Hoje, somos as crianças nuas nas sanzalas do mato, os garotos sem escola a jogar bola de trapos nos areais ao meio-dia. Somos nós mesmos, os contratados a queimar vida nos cafezais, os homens negros ignorantes que devem respeitar o homem branco e temer o rico. Somos os teus filhos, dos bairros dos pretos, além onde não chega a luz elétrica, os homens bêbados a cair, abandonados ao ritmo do batuque de morte. Teus filhos com fome, com sede, com vergonha de te chamarem mãe, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens. Nós mesmos, amanhã, entoaremos hinos à liberdade, quando comemorarmos a data da abolição desta escravatura. Nós vamos em busca de luz. Os teus filhos, mães, todas as mães negras cujos filhos partiram, vão em busca da vida. Agostinho Neto. E, nesta altura, também a música socorre-se da literatura. Surgem poemas de pendor revolucionário e de combate contra a discriminação e o domínio colonial. São evocadas canções nas fogueiras de combatente para deleite de um público revolucionário que, embora estando na guerrilha, vão dando a conhecer, através da literatura, os seus anseios políticos. E foi movida desta efusão política que eu entro para as fábulas. A literatura vai exercendo, então, a sua função através de temas políticos. Os combatentes servem-se dela como veículo de consciencialização política, assumindo os ideais socialistas segundo os princípios do Estado comunista. Este tipo de discurso, que se associará à política, é por demais evidente na poesia angolana e justifica-se pelo facto de, neste tempo trágico e de atrocidades para os angolanos, era natural que a nossa consciência e a nossa literatura fosse voltada para este tipo de criatividade. Mas depois tivemos uma ruptura. Saímos dos anos 80 e entramos para os anos 90. Até então, não havia ninguém, tanto homem ou mulher, que não fosse alistado ao exército. O Brasil foi o único país que nos apoiou. Talvez também daí o nosso carinho, a nossa empatia, a nossa gratidão pelo Brasil. Tudo que se comia no período de 70 a 80, finais de 80, era tudo do Brasil. E eu lembro-me que havia um suco, que ainda está na mente dos angolanos. Portanto, toda a gente que era jovem naquela altura lembra-se do sumo quisuco. Entramos agora, então, no período dos anos 90. Ocorre o nascimento de um novo tempo.
Estávamos em 90 e já se discutia com os acordos de Bicessa em Portugal a possibilidade de termos momentos de paz. A mulher angolana, que até então era mais discriminada, aquela cuja discrição e modéstia de atitudes se impunha como necessária para a sua aceitação no círculo social masculino, começa a desabrochar. Por ser mulher e pelo facto ainda de, no período colonial, também ela sofreu as agruras da discriminação, sem aumento de escolaridade, sem possibilidade de ir para a escola, ela encontra nos anos 90 uma possibilidade de ir à escola. Muitas são as mulheres que, a partir dos anos 90, começaram a ir para a escola. Ao despir-se do fardo da herança colonial, a mulher angolana surge com a sua escrita, qual braseiro a crepitar. Propõe-se ela mesma a acender a chama da escrita. Imansamente vai exorcizando os medos, o respeito e a veneração ao homem, e vai superando todas as barreiras políticas, culturais, sociais e discriminatórias. Com a sua arma poética, usará como veículo de libertação e de consciencialização para a própria mulher. É nesta ousadia poética que surgem os nomes como Ana Paula Tavares, Amélia da Lomba, Isabel Ferreira, Xodo Guri, Maria de Fátima, Elsa Major e tantas outras. Mas o nosso aparecimento também não foi recebido de ânimo leve. É só imaginarem, numa sociedade machista, as mulheres aparecerem a cantar e a escrever, foi como que atrevimento. Então, é por demais evidente que estas autoras vão provocar no meio literário angolano um embaraço, porque havia essa hegemonia do sexo masculino em ter o controle de tudo. E para nós, ser uma artista da palavra em Angola não é fácil. É ter a consciência de que também quero ser dona do meu destino e que posso usar a palavra para contestar, para provocar, para seduzir. O ato de ser uma criadora de palavras, de pensamentos, de ações e opiniões, foi uma grande conquista. E é por si já um elemento que incomoda. Os homens olhavam para nós e diziam, de certeza aquela o que faz na cama escreve. Quer dizer, vê como é que os homens nos viam. Mas ainda assim conseguimos nos impor através da escrita, através da arte, e hoje este problema está minimamente ultrapassado e encontramos as mulheres angolanas nos mais diversos círculos artísticos a mostrarem o seu potencial. Apesar das inúmeras dificuldades de edição e mesmo sem editores, algumas mulheres lançaram os seus próprios livros em edição de autor. Com uma certa autonomia literária, o público angolano recebeu-as com alguma apreensão, reserva e expectativa. Estas mulheres, com o seu labor poético, irreverente e ousado, com a arte de talhar a poesia, rompem as marcas de um discurso marcadamente masculino através da sua escrita e do seu comprometimento social. Em consequência desta atitude, passaram a ter maior visibilidade na sociedade angolana, que apesar de não aceitar, tiveram que render-se ante países como o Brasil, Cabo Verde, Portugal, Chile, Argentina, que, à medida que iam conhecendo autoras angolanas, iam sendo convidadas para eventos internacionais. Portanto, o surgimento de inúmeras mulheres fizeram dos anos 90 um marco, um trilho de luta, um tempo histórico inigualável em Angola. Foi como o ecoar da voz poética feminina angolana, abrindo caminhos na audição de vozes autorizadas para falar sobre os seus problemas, sobre o que lhes inquietava. Angola, nossa terra, nossa mãe, tem mulheres que talham palavras, que costuram poemas com muito talento, tal como fazem um calulu.
Calulu é a comida angolana. Em alguns casos, como é o caso da escritora Amélia da Lomba, parece não precisarem de papel. É que ela, nascida em Cabinda, é na floresta onde encontra folhas de sobra para escrever os seus pequenos poemas. Aí se inscreve e faz da vida uma autêntica poesia. Dizer da Amélia da Lomba é falar de uma mulher que nasceu no norte de Angola e que faz da palavra seu meio de vida e de luta. Estudou em Cabinda, concluiu o bacharelato em Moscovo, na Rússia, e especializou-se em psicologia. Foi jornalista e tem seguido a sua veia literária, demonstrando todo o seu potencial a partir do país onde ela se formou. Portanto, quem mais apoia Amélia da Lomba é a Rússia. É autora do seguinte verso: a canção do silêncio é um poema ao suspiro, mergulhado na profundeza do Índico. O olhar, uma santa de barro, a linha do Equador deriva do pensamento. Gelo e sal, larva e mel. E ainda um outro poema desta mesma escritora que diz o seguinte: acho que me perdi. Mãos desenham raízes nos cânticos da terra. Geram vida na identidade da flor entre o espírito da letra. Engendram salmos na inserção da cruz às preces das dores. Mãos são séculos de páginas aos joelhos de Fátima. São lágrimas ao altar do desespero. Na milésima de tempo, a inversão do mundo nos cabelos do infinito. Uma luz apagada de prazer. A razão é um jardim florido pela ilusão. Na milésima de tempo de uma entrega. Difícil é cantar como um pensamento. Sobras em frases feitas, onde nada é tão antigo como chegar e parir. E agora vou falar-vos também de Elsa Major. Elsa Major é uma mulher que nasceu no Namibe, tem apenas um livro e se desdobra entre Cabo Verde e Santo Tomé. E o que é bonito na nossa vida como mulher das artes? É que dá a impressão que é um país que escolhe uma e nenhuma de nós fica só a circular em Angola. Apostam numa autora e esta autora vai mostrando o seu trabalho e de outras autoras também. Isto faz com que a nossa invisibilidade em Angola seja uma gota no oceano, porque nós afirmamos o seguinte: se o Brasil investe no nosso trabalho, se Moscovo, apesar da língua russa, convida Amélia da Lomba, se outros autores circulam pelo mundo internacional, alguma coisa está mal. Significa que Angola ainda não acordou para investir nos seus autores. E ainda temos um outro problema também, que parece não ser um problema grave, mas que a nós nos inquieta. Angola consegue promover autores mestiços e brancos em detrimento dos autores angolanos. Acho que ficou ainda este estigma do domínio colonial, onde nós continuamos a mostrar os trabalhos do homem branco, do homem mestiço, como sendo os melhores. Então, onde é que nós encontramos consolo, entre aspas, quando nós recebemos os convites do estrangeiro e saímos tanto nas redes sociais como na comunicação social a exaltar. E aí também, do meu lado, a gratidão que eu tenho pelo Brasil. Elsa Major nasceu no Namibe, é uma mulher com uma versatilidade e uma sensibilidade incomum que faz da sua vida um misto de doçura, ternura e nostalgia. Ela é autora
do poema muito cantado em Portugal, que é A Noite Pertence aos Poetas. E eu vou ler o poema e certamente que vocês vão gostar. Eu vou ler um outro, que é Inquietação. Que paraíso é este que se mergulha com prazer? Que corrente é esta, delgada, amante, que amacia a mente? Que gemido garguejante que ressoa a garganta? Que paraíso é este, de asas breves, que me abraça, perfura as minhas águas seculares? Que gigante de borbulhas acetinadas, que ao som de aguarelas lunares se afoga? Que cachos de orvalho, sob o pólen de imaginação, rubra de rosas, rosa, me ameaça? Que corrente é esta, vasta sem pátria? Que paraíso é este em que mergulho com prazer? Sensações, emoções e impressões é o primeiro livro da autora. A sua escrita é simples e limpa e obriga-nos a repensar no tipo de escritores que vão surgindo no nosso quadrante. Ela escreve por amor, sem preocupação de aparecer publicamente. Os primeiros poemas tiveram que ser como que achados por amigos para serem publicados. Elsa Major não é apenas uma poetisa. Ela surge como uma mulher que esculpe as palavras, dando-lhes vida própria. É também uma enaltecedora do seu berço cultural. Por quê? Porque ela nasceu no Namibe e sempre que fala de um poema, exalta a cultura do seu locus. Revela-nos traços de tradição de um povo herero que sabe bem dançar o dondondolo. Dondondolo é uma dança que só existe mesmo na zona do Namibe. É serena, é uma mulher que caminha de braços dados com a poesia, cantando esperanças ante oásis de ilusões culturais sobre a melodia da poesia. Agora vou falar-vos da autora Maria de Fátima Chodoguri, que é uma mulher a quem eu dedico este meu momento. Morreu ano passado, vítima de HIV. Maria de Fátima, com o pseudônimo literário Chodoguri, nasceu aos 24 de janeiro em Kibala e morreu aos 7 de julho de 2017, aos 58 anos. Chodoguri não teve uma infância feliz. A sua mãe, que era angolana, viu-se abandonada por um alemão depois de a engravidar. Deixou uma obra singular que, apesar de não lhe ter sido dada muitas possibilidades em termos de visibilidade, a autora deixou um testemunho da sua tenacidade e força poética. Também ela, e como eu já afirmei aqui, alguns países vão dando-nos muita visibilidade. Ela foi muito acarinhada por Portugal, que a agraciou com 2 prêmios em 2003 e em 2005, o prêmio do Instituto Marquês Vale Flor. É rica, a sua obra é muito rica, e constam Vivências, Bairro Operário, Morfeu, Chiquito de Camachiba, A Boca Árida da Quianda, A Filha do Alemão, em homenagem à sua vida, Sukiti Katiti, Cambulador. Há um poema que ficou muito marcado na sociedade angolana, que foi entoado por vários cantores, onde ela homenageava as crianças abandonadas. E o poema diz o seguinte: isto não é um poema, é um grito de angústia na boca do povo em algazarra. É um lamento na rua. Elambula, elambulé! Como um cântico à descarrada. Isto não é um poema, é a dor do desconsolo. Ao aperto da miséria, menosprezo, 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 ei! Como um cântico à desgarrada. Isto não é poema, é vida, é morte. Então o que é? Se o meu poema ainda dorme com a boca de fome, como um soneto da casa sem pão,
que faz do filho um ladrão por causa da fome. Agarra ladrão, agarra ladrão. Foram vocês que nos fizeram ladrão. Com um cântico à descarrada, isto não é um poema, é um lamento, é um cântico sofrido de um discurso sem fim. Ela ambula, menosprezo, menosprezo, menosprezo. Agarra ladrão, mas foi a sociedade quem me fez ladrão. Chodoguri. Densa de lirismo, a poesia de Chodoguri explora até a exaustão o amor e as suas envolvências sentimentais. É dela também o poema. Apalpo os teus olhos na noite, mordo os meus lábios, silenciados pelo teu gesto vernacular, que me anuncia a escuridão. Ó noite enluvada do breu, ó lacônico piso da seda ocular, me entrega solena Morfeu. Ah, como é bela a noite entre tu e eu, nos cílios do céu. Obrigada. Vem ver como se faz Angola. Angola faz com trabalho e crescimento económico. Na primeira década do século XXI, Angola foi o país com o maior crescimento do PIB em África e em 2012, de acordo com a previsão do FMI, poderá estar entre as 3 economias que mais vão crescer no mundo. Na ASEE vão abrir mais de 7 fábricas, até finais de 2012. A Zona Económica Especial Luanda-Bengo é o principal centro industrial do país e abre novas oportunidades de emprego aos jovens angolanos. Em 9 anos de paz, a rede bancária do país cresceu e com ela a bancarização da economia nacional. Hoje Angola é dos países da África subsaariana com maior número de agências bancárias por cada 100 mil habitantes. Em Angola, as mulheres participam na tomada de decisões para o desenvolvimento do país. Na Assembleia Nacional, de 220 parlamentares, cerca de 40% são mulheres. Angola avança com as obras do governo, mas é a tua vontade que leva Angola para frente. Angola faz, com a sua gente. Governo de Angola. Então, agradecemos a Isabel pela fala magistral sobre literatura angolana, pela maneira didática como nos expôs a sua fala. Gostaria de abrir, então, para algumas perguntas. Temos um tempinho ainda. Cecília. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, maneira sensível de você expor. Eu gostaria de saber, eu estudei um pouquinho, sei muito pouquinho, sobre a música africana de maneira geral, subsaariana, e gostaria de saber a sua opinião sobre o trabalho dos ingleses do coral Watutu em Uganda. A sua opinião, a opinião de um africano, porque o que a gente vê é que é um trabalho, me parece, um trabalho bonito, de recuperação de crianças e famílias, mas eu queria ver uma opinião de um africano. Professora Cília, obrigada pela pergunta. É particularmente interessante, mas acho que deve saber que nós estamos divididos. Angola faz parte da África Ocidental e nós conhecemos mais a música ligada ao Congo, Brazzaville, a Kinshasa, Santo Tomé, Cabo Verde. Depois do Gabão, pouco ou nada circula em Angola. Se calhar até conhecemos mais sobre a música brasileira do que os países para lá do Congo. Então, sobre este trabalho, nunca me suscitou interesse, porque desconheço totalmente. Mas, como já trocamos os endereços, eu poderei pesquisar junto de grandes músicos angolanos. Alguns deles até apareceram no meu vídeo
e vivem na Europa, e depois passar todas as informações, que vai ser algo como trabalho de casa que eu levo para si. Professor Dejair e, na sequência, professor José Roberto. Boa tarde a todos e a todas. O todas é uma provocação ao ele não. Bom, nós estamos num momento bastante delicado, né, no país. As notícias que circulam fora do Estado brasileiro são preocupantes, né, porque as grandes redes, elas, de certa forma, acabam veiculando mais ou menos as mesmas coisas. E eu pude presenciar isso quando eu estive na Universidade Pública de Cabo Verde, trabalhando como leitor brasileiro lá. E aí a gente percebe como que o nosso país ele é divulgado, né? Quando a gente está fora, vendo, sabendo que dentro não é bem assim, né? Professora Isabel, escritora, eu agradeço o fato de você ter trazido, né, as contribuições externas que o Brasil faz, porque o discurso interno ele é outro, de uma pobreza radical, de falta de investimento, de um fechamento, né, para essa indústria cultural, escrita, que circula internacionalmente, né, e dessa suposta ausência brasileira, né, no sentido aí dessa diplomacia, né, que permeia todas as áreas. Nesse sentido, eu acho também que foi importante, eu, enquanto professor de literatura africana e língua portuguesa, né, que suponho ser, eu falo, as pessoas acreditam, né, e a gente vai um enganando o outro, né, a gente vai brincando aí com isso, né. Eu achei que foi muito bom trazer essa fala, né, que é uma fala também que algumas pesquisadoras muito sérias no Brasil, como a professora Tânia Macedo, da USP, né, e principalmente a professora Simone Caputo, né, tem se debruçado há muitos anos, há décadas, né. Ela acabou de mandar um abraço para a senhora, inclusive, aqui, né, pelas redes sociais, no sentido de divulgar a escrita das mulheres, né. Então, considerando, né, que o 25 de abril foi ontem, né, 1974, né, 75, os países vão se tornar independentes, mas aí depois teve a questão da guerra civil em Angola, não falar sobre os escritores, entre aspas, canônicos, né, da literatura angolana, eu acho que é uma oportunidade também para desmistificar o que é escrita, que tem estética literária, né, que aí eu não vou nominar os escritores, porque a senhora não nominou, então não me autoriza a fazer isso, né. Mas aqui no Brasil ainda há uma crendice, né, e a gente percebe isso em algumas emendas, né, que tem nos cursos de letras, né, que se debruçam, né, sobre a literatura africana em língua portuguesa, né, que é o nosso escopo, pensando aí a questão da comunidade dos países de língua portuguesa, no sentido de dizer que não há escrita de mulheres, com exceção da Ana Paula Tavares, e às vezes cita-se um outro texto seu. É o que a gente percebe em encontros nacionais, internacionais e tudo mais, né? Então, é mais no sentido de comentar a gratidão de trazer e dizer, né, publicamente que há, sim, uma produção literária, que tem uma estética, que tem uma produção séria, né, que há uma divulgação internacional, mas que os nossos pesquisadores, de certa forma, estão ainda com o pensamento obliterado pelo colonialismo, né, pelo pós-colonialismo, que a gente está, nesse momento, sentindo essa ameaça pública, né, no sentido da democracia, de poder falar o que quiser, inclusive nos espaços privados, né. Então, eu acho que foi muito acertado o convite feito à professora Isabel, ela poder ter vindo, né, no sentido de contribuir enquanto mulher negra e africana. Eu quero agradecer ao professor Jair pelo seu contributo e, mais do que uma contribuição, é um reforço da minha linha de trabalho. O Brasil, durante muito tempo, fez um trabalho avincado com Ana Paula Tavares, e quando eu digo, faço referência a Ana Paula Tavares, ou Pepe Tela, ou José Eduardo Agualusa, são meus amigos, não que eles não escrevam bem. E nós, as mulheres negras angolanas, apenas queremos essa visibilidade no estrangeiro também. Mas dá-me a impressão que, fruto da discriminação racial e do colonialismo, alguns países apegaram-se só a estes nomes. Tanto é assim que a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro,
talvez por ser negra, todos os jornais comentaram. Afinal, o Brasil, a Angola tem uma mulher negra que também escreve. Quer dizer, isto criou um certo espanto. E estávamos em 2005, 30 de setembro. Foi a primeira vez que eu lancei o livro e a Folha de São Paulo, o Jornal do Rio de Janeiro, todos comentavam. Para mim, eu achei assim, do gênero, afinal eu existo. Eu existo. E foi a partir daquele dia que eu comecei a ter consciência que eu podia ser a voz de outras mulheres negras que não tinham essa oportunidade. Depois fui para São Paulo, fui para a Bahia. E toda esta consciência começou a falar mais alto em mim. Porque nós temos consciência de como somos invisibilizadas também no nosso país. Se é por ser negra, isto eu não sei. Mas todos os dias nós vemos isso. Entretanto, e para tentar... Não é uma tentativa de consolação. Não é. Eu sei que não é. A Casa de Angola, Brasil, através do seu embaixador e da sua embaixatriz, tem estado a fazer vários trabalhos no sentido de desmistificar isso. E muitas vezes é esta embaixada do Brasil em Angola que sugere os nomes de autoras angolanas. Então, olha, você quer a fulana, por que não? E manda nos nossos trabalhos. Então, as redes sociais, o Facebook, também têm estado a contribuir muito para desmistificar isso. Vocês não imaginam o quão agradável é para um artista, e quando eu digo artista, digo no seu todo, sair para ir ao Brasil, por exemplo, é como que de longe alguém dizer, olha, o Brasil, se o Brasil lhe reconheceu, é porque ela então vale alguma coisa. É verdade. É verdade. Mas isto é a nossa realidade em Angola. Recentemente, a Embaixada do Brasil organizou em junho cenas de literatura Angola-Brasil. E por tristeza minha, estava lá, e estava uma pesquisadora brasileira a dizer que ela não conhecia nenhuma escritora angolana a não ser Ana Paula Tavares. A sala ficou desconfortada. Então, é um trabalho que, com a ajuda do Brasil, tem sido benéfico para nós, as autoras angolanas. Se reparar na minha página, só neste momento, de escritores angolanos, e principalmente escritoras, estão 5. Em São Paulo, em Curitiba, no Maranhão e no Rio de Janeiro. Então, é um trabalho que o Brasil faz. Nós temos esse dever também de gratidão, porque a visibilidade vem do Brasil. Durante muito tempo, só para ter uma ideia, só agora é que José Eduardo da Galusa esteve na Bahia. E eu já vou 10 vezes. Então, isto também tem muito a ver com a consciência de quem está à frente de determinados círculos e conhece. Porque é preciso ler. Se a gente só lê Ana Paula Tavares, naturalmente só vamos conhecer Ana Paula Tavares. É preciso ler os leitores angolanos, independentemente da sua raça. Não sei se respondi à sua inquietação. Isabel, muito obrigado pela sua fala riquíssima, a sua personalidade encantadora, marcante. Muito obrigado mesmo. Você respondeu, ao responder o professor, você respondeu a minha pergunta, porque eu ia perguntar para você falar mais sobre voz, sobre a questão da visibilidade ou da invisibilidade. Mas será que você poderia dizer um pouquinho para nós o que é o Guardador de Memórias? O Guardador de Memórias é um romance onde o narrador é onisciente, que vai denunciando situações que ocorrem em África, não só em Angola, portanto. A nossa África tem uma tendência para a poligamia. Existe a poligamia, mas disfarçam muito. Todos os governantes em Angola têm 2 ou 3 mulheres, mas são de uma subtileza que
conseguem mostrar, por exemplo, ter apenas uma mulher. O guardador de memórias também denuncia a corrupção. E, por minha tristeza, em 2009, quando eu lancei no Brasil, eu fui em todos os estados brasileiros, praticamente, e depois fui para o Canadá. Isso incomodou bastante Angola. Do gênero, alguém está a dar voz a essa miúda. Eu já trazia um caminho de contestação. Eu fui militar, em 75 peguei em armas, e depois também tive associado ao 27 de maio, portanto, que foi uma espécie de golpe de Estado fracassado, e já trazia essas coisas da igualdade, da luta pelo posicionamento digno da mulher, porque eu não concordo muito com a poligamia, acho que é uma forma de desvalorizar a mulher, porque não vai na senda da cultura dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais podiam ter 3 mulheres, mas estavam todas elas ali, com as suas casas, tinham todos os direitos. Hoje não, hoje é mais para mostrar o poderio econômico. E então, tão logo regressei a Angola, se foi coincidência ou não, eu não sei, mas eu associo ao apoio que o Canadá me deu em relação à divulgação do livro. Eu fui atacada por 7 homens que me bateram até deixarem-me caída no chão. Como nós estávamos num sistema em que o presidente dos Santos não deixava ninguém se manifestar, os jornais abafaram, mas eu sei que aquilo foi mandado por causa da denúncia que o livro traz através de contos, através de metáforas, através de imagens. Então, o livro, quando chegou a Angola, pura e simplesmente foi abafado. Eu já trazia uma história, porque no livro Caminhos Ledos, após o lançamento do livro, havia um poema em que eu dizia: se dos santos fizesse algum milagre, não haveria crianças a pedirem na rua. O poema é mais ou menos assim. No dia seguinte, os livros todos foram queimados. Hoje, que já estamos com um outro presidente, se começa, afinal, a denunciar todas as atrocidades que os artistas sofreram. E consigo-me aperceber que eu, que julgava que o livro era apenas um livro que escrevia, que romanceava a vida de alguns angolanos, afinal era um livro de denúncia. Porque eu costumo dizer que o artista é muito puro. O artista não vê maldade. Em algumas situações, aquilo que para nós é simplesmente a emanação artística é vista como uma denúncia. E este livro foi recebido como um ato de rebeldia da minha parte. E quando o Canadá, o Brasil, o Chile, a Argentina começaram a divulgar o meu trabalho, não tiveram outro motivo a não ser aceitar-me. E é por isso que eu também, até agora, ainda encontro-me em Portugal, porque eu acho que ainda não me sinto ainda à vontade. Nunca sei quando é que, de repente, pode acontecer alguma coisa, porque como Angola já está associada ao crime, ao índice de criminalidade, pode acontecer que digam: olha, foi um criminoso, quando muitas vezes não. E não fui eu apenas quem passou por isso. Há vários cantores, Brigadeiro 10 Pacotes, se puserem na internet, que foi morto. Há cantores que foram envenenados através do ar-condicionado, através dos carros. Quer dizer, há uma subtileza para fazer desaparecer aquelas vozes que incomodam e que, através da arte, têm alguma visibilidade. Então, o guardador de memórias, para mim, é um grito de denúncia. Vimos como é que é o poema da Choduguri, que foi uma rapariga que denunciou muito as situações negativas do país e, pura e simplesmente, foi ignorada.
A Chodoguri morreu sozinha, praticamente. É triste e revoltante um país que não valoriza os seus artistas e muito menos as mulheres, que é muito difícil ser mulher das artes em Angola. É difícil. Agradecendo mais uma vez pela explanação magistral. O nosso curso de mestrado é muito importante ter essa fala e com essa história emocionante e riquíssima de vida dessa artista fabulosa que é a Isabel. Antes de terminar, eu quero deixar como gratidão este trabalho é feito por mim. Isto é sarrapilheira, aquele material que vem, o açúcar, eu geralmente apanho isto em Luanda, trabalho isso, engomo muito bem e depois faço. Portanto, isto é uma maneira de deixar a minha presença aqui e de dizer muito obrigada.